Olá, taurinos, sejam bem-vindos, amores. Vim trazer para vocês mais uma leitura e na leitura de hoje nós vamos saber quais as novidades que você deve esperar no amor, vida amorosa na mesa. E quais as novidades para Touro, Sol, Lua, Vênus e Ascendente. É novo aqui, se inscreva e aperte o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Qualquer dúvida, escreva para mim nos comentários. Olá, taurinos. Esperar no amor. Êxito, negociação, razão, comunicação, mensageiro. Aqui embaixo tem a severidade, tá? Que é um 6 de espadas. O que isso quer me dizer? Bom, para alguns casos, a gente está falando de alguém que hoje está distante de você. E aí pode ser alguém que agiu friamente, né, de uma maneira muito dura contigo, se afastou sem avisar, sem pedir licença, sem comunicar. E isso pode ter te machucado, te magoado muito, ou foi você. Você ofereceu a essa pessoa um distanciamento, a relação esfriou de uma maneira que ela sentiu e simplesmente saiu a francesa dessa relação onde ela já não se encaixava mais. Então, nós temos duas questões aqui, dois grupos. Para um grupo, ela se afastou e não deu muita satisfação, e você ficou machucado. Para um outro grupo, você tinha se distanciado tanto dela, ela já estava se sentindo invisível nesse relacionamento há tanto tempo, que ela simplesmente foi embora. É como se você tivesse assim mostrando para ela o tempo todo que ali ela não tinha espaço. Então ela simplesmente se afastou de vocês. Tá? É assim que fisicamente, tá? No caso. E emocionalmente já tinha uma frieza ali instalada, um distanciamento. Ela resolveu ir embora porque aqui é a razão. Então, assim, processei a questão. Poxa, se não está querendo que eu fique aqui, não faz questão. Tudo que eu digo, tanto fez, tanto faz. Se eu não tenho mais voz dentro desse relacionamento, eu estou fazendo o que aqui? Tá? Então, é como se fosse algo mais ou menos assim. Pela porta da rua. Então, e os caminhos abertos. Essa pessoa saiu porque ela realmente via um bloqueio. Tá? Ali vocês já não estavam mais se encaixando. Independente de se foi você que mudou ou se foi ela que simplesmente saiu. Ali ela já não via espaço dentro dessa relação. Era alguém que estava mais fora do relacionamento do que dentro. Não era um pé dentro e um pé fora. Os dois pés já estavam fora. Ela só precisava ter essa consciência. Então é a razão, racionalizou a questão e entendeu que você não estava mais dando espaço para ela dentro da tua vida. E isso pode acontecer por diversos motivos. Tá? Então eu vejo que ela foi procurar o caminho dela. Esses caminhos abertos é uma oportunidade nova que surgiu na vida dela e ela simplesmente pegou a estrada. Por isso que ela se afastou. O que pode ter acontecido aqui, tá? Às vezes a gente passa esse tipo de mensagem para o outro, mesmo sem querer. Você pode ter adoecido, de repente você não queria passar o que estava acontecendo para essa pessoa. Isso pode ter mexido com o teu humor, teu estado de espírito. Exemplo, vamos colocar que você é uma mulher e que você teve alguma questão, sei lá, né, alguma questão, às vezes até emocional, que bloqueou, por exemplo, a tua sexualidade. Então, no momento de intimidade, você já não tinha mais satisfação nenhuma e aquilo estava te trazendo incômodo. Você começa a rejeitar o parceiro. É por mal? Não, mas é porque aquilo não está sendo legal para você, não enquanto você não conclui, de repente, um tratamento, não evolui daquele quadro. Só que existe essa coisa de, né, nem todo mundo quer deixar totalmente às claras para o parceiro o que está acontecendo. Principalmente aí, dependendo do porquê, dependendo do que está acontecendo com a mulher, né, ou com o homem.
O homem, às vezes, está com problema no trabalho, está com 1000 problemas, problema na família, problema com um filho que tem com uma outra pessoa. Então, é tudo aquilo na cabeça, não tá, o relacionamento já não está mais a mesma coisa, mas não é culpa do parceiro. É que você não está legal. E, às vezes, é difícil explicar isso para a pessoa que a gente tem ao lado. Só que a outra pessoa vai tirar as conclusões dela. Se não tem conversa, e se ela tenta abrir um caminho para uma conversa e aquilo não evolui, bom, ali ela entende que você não está mais a querendo, né? Não está mais a mesma coisa, porque a pessoa já não corresponde mais, não tem mais uma reciprocidade, acabou. Então o outro simplesmente saiu, e só quando essa pessoa saiu da tua vida, você percebeu que deixou passar algo que poderia ser resolvido com uma simples conversa, uma simples comunicação. Mas você não estava pronto naquele momento. Então aqui eu vejo que foi necessário um afastamento, essa pessoa seguiu um outro caminho, né? Aí ela viveu outras experiências, você, por sua parte também, de uma certa maneira refletiu, caiu em si com relação à forma como vinha mantendo esse relacionamento. E agora, o que eu vejo aqui? Eu vejo alguém que quer se reaproximar de você, porque de uma certa maneira entrar em acordo contigo e debater, ó, através da comunicação, algo que aconteceu naquele momento lá atrás da transição, que foi quando essa pessoa se afastou de vez de vocês, é importante. É importante, não só para fazer sentido para ele ou ela, que é alguém que gosta de fica racionalizando tudo, tudo tem que ter sentido, tudo tem que ter um porquê, então pode ter ficado uma interrogação também na cabeça da pessoa, mas também para te dar a oportunidade de se abrir, de se explicar. Vocês precisavam fazer isso um pelo outro, porque afinal de contas, vocês tiveram uma história juntos, certo? Então, eu vejo essa pessoa querendo entrar em contato contigo aqui, mas para que haja um encontro, para que ocorra essa conversa. 3 de copas é um encontro, tá? Para que vocês possam aqui conversar, negociação, entrar em acordo, porque 3 de paus aqui, cada um tem seu ponto de vista. E a distância, a observação à distância, porque a razão e o 3 de paus é a observação à distância, fez com que essa pessoa também tivesse uma outra perspectiva dos fatos. Tá? O sol está nascendo lá, está lá longe, lá no horizonte. Então, assim, precisou de um tempo até que algumas questões fossem sendo esclarecidas ou que informações extras trouxessem uma iluminação. Eu vejo aqui que para ambas as partes. Então, hoje é alguém que está muito decidido a se dar essa oportunidade acima de tudo. Não é que ela quer te dar uma oportunidade de se abrir, ela quer se dar a oportunidade de te entender, porque isso vai fazer bem para ela também. Isso vai representar uma nova etapa, não só na vida dela, mas na tua. Aqui você tem o êxito e aqui é a unicidade. É alguém que, de uma certa maneira, tem até no fundo, lá no fundo do coração, um desejo de se entender contigo nessa negociação, porque gosta de você. Quer ter êxito nessa conversa, quer que as coisas façam sentido para ambos. Porque existia uma sementinha que foi plantada lá atrás, que era firme e que tinha condições de se desenvolver. Mas as coisas mudaram no meio do caminho, né? Essa transformação que ocorreu aqui, de uma certa maneira, mudou os rumos do relacionamento, não foi provocada nem por ele, nem por você, ele ou ela. Tá? Hoje, né, com uma visão de fora, essa pessoa percebe. Então, o afastamento, ele foi positivo no sentido de que trouxe uma nova visão para essa pessoa sobre a relação de vocês e acredito que para você também. Então, hoje ela quer obter o quê? O êxito. Ela quer, o 9 de copas é uma carta de realização. Tá? Ela, é como se ela quisesse voltar às boas contigo. Ela quer recuperar algo que praticamente foi enterrado. Você entende? Existia aqui uma proposta inicial, algo que tinha tudo para se desenvolver entre vocês, mas não foi por conta dessa divergência. E parece que a oportunidade ficou enterrada, mas ainda está lá, está viva. É como se a proposta fosse: vamos desenterrar, desencavar, vamos recuperar isso, porque tinha valor não só para mim, mas para você também. Por isso a negociação. Então eu vejo alguém que quer entrar em contato com você, tá? Vou pegar aqui, tô pegando outro deck, tá, gente? Só um minutinho. Essa pessoa quer entrar em contato com você porque ela vê valor em vocês. Ela acredita realmente que é válido sentar para conversar, vale a pena, que o que vocês possuíam era algo firme, tá? Que as coisas mudaram de repente e ela entende que foi erro dela também não tentar insistir
para saber o porquê. E se eu também, em muitos casos, se calar, não tentar se aprofundar, tá? Não questionar também o que a pessoa estava fazendo ou não, ela se sentiu invisível dentro da relação, então ela simplesmente, chega, tô mais fora do que dentro, tô indo. Né? E não era assim, as coisas poderiam ter tomado um outro curso. Por isso hoje ela quer voltar, ela quer retornar, tá? A soma dessa carta daria o eremita. A soma dessa carta daria a carta dos amantes. Então, essa pessoa está sozinha, ela está sentindo a tua falta. E mesmo que ela tenha se envolvido com outros parceiros, que eu não sei há quanto tempo vocês estão afastados, ela se sentia sozinha dentro da relação, porque o coração dela não estava ali. Carta dos amantes. O coração dela não estava ali. Então, mesmo que ela tivesse assim, ela se permitiu, ela se abriu para uma nova opção, ficava à sombra daquela pessoa que ela gostava o tempo todo ali, margeando os pensamentos. Então, eu vejo que é alguém que entende a necessidade hoje de abrir o coração para você, de conversar, de chegar a um acordo, e eu vejo que é o que essa pessoa vai fazer, tá? Tomar o caminho de volta, te chamar para uma conversa. Ó, carta do cavaleiro. Você tem dúvidas que essa pessoa está voltando? Você tem dúvidas que essa pessoa está voltando para te procurar? Olha que interessante isso, porque essa carta, ela tem Mercúrio ali, tá vendo o símbolo de Mercúrio? Gêmeos e Mercúrio, tá? Gêmeos, né, vem reforçando a questão dos enamorados, decisão. Se dá uma oportunidade, ele ou ela escolhe se dar uma oportunidade, mas depende de você. Porque aqui ambos precisam decidir por isso, né? Ambos precisam se escolher. E Mercúrio fala muito de pensamento e de comunicação. Então, mostra realmente essa pessoa pensando muito em você e com esse desejo forte de se comunicar. Cavaleiro é movimento, iniciativa. Essa pessoa está indo na tua direção. Carta dos Lírios. O que ela pretende? Carta dos Lírios é uma carta que fala de reconciliação. Mais uma vez aqui, ó, você tem um Rei de Espadas, revelação. Muito mental essa criatura, né? Muitos pensamentos. É uma carta de Libra. Vou falar muito aqui de realmente entrar em acordo, chegar a uma conclusão equilibrada a respeito de algo. Carta da Raposa, ela está cautelosa com relação a você, porque é uma carta de Escorpião. Então, pode ser que essa pessoa tenha Escorpião muito forte no mapa, mas também vem falar que toda essa situação mexe com ela muito profundamente. E ela te percebe como alguém que, quando acessa os sentimentos, também vai muito fundo. Então, ela tem que ter uma certa cautela ao remexer nessa situação que pode ter provocado uma ferida entre vocês dois. Carta da âncora, confirmação sobre tudo que eu falei, mas também é uma carta que fala da necessidade de estabilidade. Então, tanto pode significar que essa resolução traz estabilidade mental e emocional para ambos, como também confirma que existia algo muito firme entre vocês. Firme, sólido, estável, ou que tinha tudo para se encaminhar, para seguir por um caminho estável. Carta do coração, então fala aqui do potencial amoroso e do sentimento forte que essa pessoa tem por você. Tem uma energia aqui do Sol, então muita clareza com relação aos sentimentos. Aquilo que eu te falei que a distância trouxe muita certeza para essa pessoa. Aqui você tem Sagitário, então confirma muito essa questão ali do propósito da observação, tá? De fora, da estratégia, da observação no sentido amplo, por justamente se estar distante e de querer atingir esse alvo, de que ela já está realmente se movimentando e que esse movimento já começou a acontecer desde o primeiro pensamento que ela dirigiu a você, depois que se afastou. Então, mostra as coisas mudando de maneira positiva, porque o propósito aqui é lindo, fecha com a carta da estrela. Grande potencial de cura para ambos, cura da relação, restauração, reestruturação. Vocês dois retomando o equilíbrio emocional, tá? Me fala muito aqui de cura, mostra que essa pessoa está com muita saudade. Aqui a estrela está nas mãos, né? Tem uma mão sustentando a estrela. É como se um
protegesse muito o outro, ou a presença de um representa proteção emocional para o outro, e que o resgate dessa relação vai trazer muito conforto e muita segurança, e aumentar o potencial de brilho próprio que cada um possui, porque parece que vocês incentivam muito o outro, mesmo sem palavras, tá? Tem alguma coisa que representa confiança. Eu não sei se é para ambas as partes ou para uma parte que é mais talentosa, mais criativa, que a presença física do outro parece que amplia esse potencial criativo, que a pessoa se sente segura, não sei se dá mais liberdade para criar ou se inspira no outro, tem algo relacionado a isso aqui, tá? Mas fala muito para mim também dessa questão da saudade. Que essa pessoa está vindo, ela quer recuperar essa relação, ela quer recuperar essa estrela. Esse relacionamento também, quando vocês dois estão juntos, né, me fala muito de um destaque, de um brilho. As pessoas invejam muito a relação de vocês, então tem que buscar proteção espiritual para esse relacionamento. Cris, mas por quê? Nós somos um casal tão simples, né? Somos pobres, vivemos com uma dificuldade. Não, às vezes as pessoas invejam um sorriso. Olha, já vi casos de pessoas, a amiga, né, com inveja da melhor amiga, com inveja do casamento da melhor amiga. Só que muito interessante, porque ela se casou com um homem poderoso, assim, né, em termos de finanças, carreira, poderoso, uma pessoa reconhecida em tudo quanto é lugar. Só que era uma vida fria, o marido não parava em casa, sabe? Os filhos não tinham aquela conexão, aquela intimidade com o casal, sabe? Os filhos ficavam para lá, para o quarto. Uma casa, assim, linda, incrível, mas que você sentia aquela frieza tão grande que você não sentia vontade de visitar, sabe? De ficar lá. Uma casa confortável, mas todo mundo preferia fazer as reuniões na casa da amiga que, no primeiro momento, todo mundo achou que fez um péssimo casamento, porque ela casou com um homem que, na época, ele estava até desempregado. Então, assim, foi muita luta, ele tem um trabalho muito simples, tá? Tiveram os filhos, assim, pô, tudo com muita dificuldade, para pagar um colégio de um filho tem que abrir mão de tanta coisa, só que é uma vida de dificuldade, mas que eles têm uma integração, é um carinho um com o outro, é um cuidado, um tomando conta do outro, e os filhos muito agarrados com os pais, assim, sabe aquela família gostosa? Que, por exemplo, a gente está aqui na Copa, né? Se eu tivesse que escolher entre dois convites para assistir o Jogo do Brasil, na casa de um, na casa de outro, eu ia para a casa dessa que é mais simples. É uma coisa gostosa, é aquela gargalhada genuína, todo mundo ali, sabe, família mesmo, aquela coisa, aquela sensação boa. E na casa da outra, não, aquela sensação de, sabe, de desânimo, de tristeza. Uma pessoa que tem tudo, reclama da vida o tempo todo, viaja para os melhores lugares, chega lá, se tiver uma coisinha fora do lugar, já está reclamando, mas é porque o vazio, o mal-estar está dentro dela, então não adianta o ambiente, mudar de ambiente, viajar, ela não está ali, ela não está bem. É uma coisa muito esquisita, sabe? Então eu vejo que você que está aqui com esse teu parceiro aqui ou parceira, vocês tinham algo que despertava a inveja de outras pessoas. Às vezes não é material, às vezes é a integração, é o carinho que um tem pelo outro. Mas a gente brigava o tempo todo, Cris. Mas a briga, claro, né, com limite também, né? Você tem que avaliar. Mas geralmente, casal que até briga muito, briga porque se ama, briga porque está lutando ali pelo outro. Tá, de uma certa maneira, tá insistindo com algo, aí ele é chato, fica me regulando, tá com medo de que aconteça alguma coisa com você, tentando saber, óbvio, como eu falei, com limite, mas tá tentando saber onde você tá preocupado, né? Tem tanta gente que hoje daria tudo para sentir essa sensação de estar sendo cuidado, observado por alguém. A pior coisa que tem, você se arruma inteira, a pessoa nem vê, sei lá, que você mudou o cabelo, ela tanto fez, tanto faz, e aquela outra pessoa simples ali, um batom diferente que você coloca ali, nossa, para que isso tudo? Vai aonde? Tá diferente, é porque tá notando você, né? Tá ali reparando, isso é muito importante dentro de um relacionamento, e eu vejo que vocês têm essa sintonia, essa coisa um com o outro. Essa pessoa vem tentando resgatar isso, gente. Tá? O que vocês têm é precioso, é valioso, mas às vezes a gente só percebe esse valor quando se afasta. Então, agora que vocês passaram por essa experiência, né, reflitam também, né, vocês podem ter amadurecido,
com o tempo, dependendo do período aí que estão afastados, e não deixem que fatores externos, preocupação, ou que pequenas coisas afastem vocês de novo, porque aqui, ó, tem amor, e é amor de verdade, tá? É amor de verdade. Beijo grande. Não esquece de deixar o meu like, o hype, e se você está esperando esse amor, escreva nos comentários. Eu recebo de volta o meu amor. Essa é a tua afirmação de hoje. Se puder, deixa aí nos comentários gratidão também, né? E eu vou ficar muito grata por você estar apoiando o meu trabalho. Eu recebo a tua gratidão com muito carinho. Te desejo o melhor, muitas bênçãos, muita prosperidade, muita saúde e muita proteção espiritual na tua vida. Beijo grande, meus amores, e até uma próxima leitura. Tchau, tchau.